Gibfire, o BPDP das páginas de Hellboy. Voltamos com o Bureau de Pesquisa Defesa Paranormal. Estamos cobrindo o Omnibus, volume 1 de Praga dos Sapos. A gente cobriu todas as histórias, faltando apenas a última, minha gente. E talvez a mais importante, tanto que ela se chama A Praga dos Sapos, né? Que é o título da fase inteira, o título dos Omnibus de 1 a 4, para vocês verem a importância que tem essa última história. Talvez vocês vão entender assim que eu contar. Praga dos Sapos começa com um laboratório em New Jersey, quando a gente vê que tem cientistas estudando tipo um fungo. E essa situação entra em desarreio, em pânico, porque entrou um cientista, um cara que não devia estar ali, e começa a matar todo mundo e ele libera este fungo gigante, quase que fosse uma planta cultivada no vidro, é tudo doido. Então nossos heróis do BPDP, Abe, Roger, Liz, Kate, chegam, e o Johan, chegam para investigar. Eles veem que o troço realmente fugiu, meio que entrou dentro do cara e foi embora. E eles vão rastrear esse cara até a cidade de onde ele morava, que é Craig Point. Mas não antes disso, a gente saber o que está acontecendo. É um laboratório do BPDP que ficava afastado. E o Tom Manning, né, o gerente que assumiu depois da morte de Dr. Brum, ele fala, ó, lá em Sementes de Destruição aconteceu tudo aquela parada do Rasputin, o cara infectou lá os filhos da senhora Cavendish. Eles viraram uns sapões gigantes, vocês tiveram que enfrentar aquilo lá e tal, a mansão caiu. E vocês sabem, o protocolo do BPDP. Todo ano a gente voltava lá e vivia, tentava fazer umas análises para ver se estava tudo bem. Na última análise, os caras coletaram um funguinho, tamanho de uma borrachinha, tamanho de um salgadinho, e levaram para o laboratório. No laboratório eles começaram a cultivar o barato, e esse barato cresceu. E eles estavam estudando ali, ou seja, tudo é cagada do próprio BPDP. Cagada da cobiça do BPDP de manter um troço daquele, em vez de queimar um troço demoníaco, não, foram lá cultivar em laboratório. Não deu outro, né? E aqui deixa eu fazer um highlights para uma página 273. Gente, pode parecer nada. Não sei se é spoiler. Bom, talvez seja um semi-spoiler. Mas assim, eles estão discutindo essa parada. Aí surge um doutorzinho ali. O doutorzinho é referenciado como Professor O'Donnell. Ele já apareceu antes. Se você acompanha aqui pelo Gibfire, ele já apareceu antes lá no Histórias Curtas. Em especial, uma história do México, onde o Hellboy ele enfrenta um deus Cthulhu lá, deus mesoamericano, e daí no final da página o Mignola desenha vários assim especialistas. Aí aparece esse professor O'Donnell, né, numa página, e ele começa a explicar assim que os povos mesoamericanos adoravam deidades, e talvez uma dessas deidades fosse um Ogdru-Ren, né, uma cria do Ogdru-Jahá. E termina ali, né? Depois a gente nunca mais vê esse cara. E aqui ele volta a aparecer. Ele aparece como um itinerante ali. E ele começa alguma coisa, resmungar, Saduren, Ishibu, Etu, Saduren, né? E ninguém dá muita atenção pra ele, até que ele começa a ficar nervoso e começa a gritar, tipo, eu te avisei, não era pra fazer isso, o Saduren tá vindo aí. E ele começa a dar umas profecias, tipo, e do Poro vai multiplicar acima de tudo, acalme-se contra ele, mudando o formato do seu crânio, dali brotar a praga dos sapos. Daí ele começa a entrar em parafuso e a galera leva ele pra ele ser sedado. Gente, aqui parece só um coadjuvante aparecendo assim do nada, mas presta atenção nesse personagem, esse professor O'Donnell. Eu adoro o professor O'Donnell. E assim, sabe aquele easter egg que você não dá importância, mas depois você vai, puta, que tá acontecendo? Então, agora eu vou falar, ó, presta atenção, talvez esse cara não seja tão maluco quanto você possa achar, tá? Mas enfim, eles são enviados para Craig Point e lá começa a ter o desarreio, né? Eles acham esse cara, ele tá rezando uma missa e parece que tem um troço lá que transforma a galera em zumbi. O Roger é afetado ali por um monstro sapo, muito parecido com os sapos que foram... Eles atacaram lá na mansão Cavendish, né? Dos Sementes de Destruição.
O helicóptero cai, os soldados remanescentes morrem. Esse cara tá nesse culto doido aí, né? Ele tá transformando todo mundo em sapo. A gente vê que o fungo cresceu de uma forma meio que homem-monstro, homem-elefante. E eles transformam a galera em sapo só com o toque. Tudo parece que tá perdido, né? Porque ele parece que vai matar todo mundo. Até que a Liz Sherman, né? Ela tem um controle. Lembra que ela foi para um monastério lá no Tibete e começou a controlar um pouco seus poderes, né? E ela começa a recitar aquilo lá. Tipo, o fogo não é meu inimigo. Ele é meu. Eu sou ele, né? E ela vai recitando até que ela começa a se inundar de chamas e começa a queimar tudo. Ela queima o monstro. Ela queima os sapos. A Kate, que ficou lá pra fora, estava sendo atacada por esqueletos flamejantes verde. E ela vai lá e salva ele, né? Ela, no caso. Isso dá tempo do Abe Sapiens seguir o cara até que ele vai até a casa do cara e descobre que ele era um seguidor de Rasputin. Tem todo um altar lá com aquele dragão negro e ele fala: puta merda, esse cara é um remanescente do Rasputin. Não só ele tá comandando essas pragas que o Rasputin summonou pela primeira vez, ele é um servo do cara. E nesse momento chega aquele pastor e põe um espeto bem no meio do Abe Sapiens, no coração. Ao longo da história é recitado algumas palavras, tipo, está o badalar dos sinos, Abe, não sei o que, e você vai morrer pela minha vontade, mas não será pelas minhas mãos. Gente, o que isso, assim, os textos bem jogados ao longo da história, é um callback da história de Hellboy, O Despertar do Demônio. Vamos voltar. Lá naquela história, eles estavam seguindo o vampiro Juresco, mas não sabiam qual castelo eles estavam. No caso, eles se separam. O Hellboy acerta o castelo certo. A Alice Sherman vai no castelo onde estava o adormecido Roger. E o Abe acaba em outro castelo que tinha uma armadilha. Lá ele vê o Rasputin, que era o cara que estava planando no background, né? E ele aparece pro Abe e fala assim, ó, agente Abe Sapiens, você é um canalha e você vai ser morto, né? Do mesmo jeito que você me matou. Eu vou te matar pela minha vontade, mas pelas mãos de outra pessoa. Que é isso que aconteceu lá em Sementes de Destruição. Né? Se vocês não lembram, o Rasputin, ele tinha feito tudo que estava acontecendo bem, o demônio estava obedecendo ele ia conseguir libertar o ogro do Jarrad. O problema é que o fantasma do John Cavendish incorporou no Abe, pegou um arpão e jogou no coração do Rasputin. Aqui tá acontecendo a mesma coisa. Esse cara, como é um servente do Rasputin, tá empalando o Abe Sapien da mesma maneira, né? Como se o Rasputin tivesse dentro dele, alguma coisa assim. Mas fazendo a mesmo paralelo. O problema é que ele tá morrendo também, né? Ele foi muito gravemente ferido. E nas últimas palavras, assim, ó, ele fala: ó, agora você vai morrer, eu também, mas a minha missão aqui tá cumprida. A praga dos sapos começou. A nobre missão do meu mestre Rasputin está dando início agora. Os sapos vão se espalhar, vão fazer os seus até que tudo, eles vão tomar tudo e invocar os deuses antigos, né? Vai invocar os filhos de Ogro do Jarrah, os 369 filhos de Ogro do Jarrah, e você tá morto aqui. Nisso, o Abe cai morto. Tá todo mundo meio que morrendo, né? O Roger foi enforcado por uma corrente. O Johan também perdeu o traje, né? Ele foi totalmente destruído pelo fungão lá. O que é legal que ele pega e encarna dentro de um cachorro morto e sai andando por aí. E é ele que acha o corpo do Abe Sapiens. Tanto que quando a galera encontra o Abe Sapiens, o cachorro morto, né, do Johan fala: chegamos tarde, ele morreu. Nisso a gente vê que o Abe Sapiens está entrando numa viagem astral, gente. Presta atenção agora. Ele tá caminhando, ele tá caindo e tá entrando no mar. A gente vê, tipo, uma ruína dentro do mar, né? Tá passando peixe por ali. E quando ele entra dentro desse templo, dessa ruína, ele vê, tipo, uma água viva, com algumas marcas, como essas mesmas marcas que o Abe tem na testa, né? São as mesmas marcas que tem nessa água viva, meio que água viva com asa de lesma, sei lá. Tem que ver a imagem para vocês verem o que tá acontecendo. No caso, essa parada se transforma um ovo azul que brilha. Aí chega um mergulhador vestindo um traje de mergulho. Ele é um traje de mergulho não habitual, assim, parece que ele é um design do Leonardo da Vinci, que deu certo, né? Ele pega o ovo, vai embora, entra num submarino também que é muito rústico, parece um submarino desenhado pelo Leonardo da Vinci, vai embora. E a gente vê que o Abe Sapiens vai seguindo isso, né? Esse cara era parte de um culto satanista ali. Os caras, muito parecido com aqueles... A Irmandade Helióptica de Ra,
Eles estão tentando summonar alguma coisa e o ovo se desfarela. Aparece até por um instante essa água viva aí, muito doida. E o cara, ele vê o Abe Sapiens na sala. Até aqui parecia que o Abe tava tendo uma visão, mas não. O cara vê o Abe. Nesse momento, o Abe meio que incontrolavelmente entra dentro do corpo dessa pessoa. E essa pessoa começa a se transmutar. A gente vê alguns diálogos, mas dá a entender sim que essa pessoa, né, que a gente tem o nome dele aqui, que é o Everett Call, ele começou a se transformar no Abe Sapiens e os caras falaram, bom, vamos pôr ele no tanque. E é esse tanque que os caras vão achar lá enterrado embaixo de um hospital em Chicago. Então, minha gente, a gente tá vendo callback assim da história do Rasputin, mas de surpresa, pelo menos eu quando estava lendo, tivemos a origem do Abe Sapiens. Quando eu apresentei o Abe Sapiens pra vocês, eu falei, nossa, isso me deixa maluco. Tem um homem peixe num tubo, embaixo de um hospital abandonado em Chicago, e ele não lembra do que ele é. A primeira lembrança dele é acordando naquele tubo. E tinha um bilhete escrito Abraham Lincoln, né? Com a data da morte do cara no tubo. E também a espécie Ictus sapien. Por isso que todo mundo chama ele de Abe, né? Uma alusão ao presidente com essa espécie. E dá pra ver que esses satanistas, né? O Mike Mignola tá fazendo uma ficção histórica aqui, dizendo que esses ocultistas que foram os caras que plotaram, né? A morte de Abraham Lincoln, né, que ele foi assassinado em um teatro. Então é bem legal isso que ele faz aqui. Só que, cara, que coisa, né? Assim, não sei vocês, eu sempre acompanhei Hellboy e tava tranquilo com as histórias de Hellboy, né? Aí a Mitos foi lançar a Praga dos Sapos, eu falei, porra, então tá, então a gente vai saber o que aconteceu com o restante do time. Mas eu já tinha lido até Hellboy no Inferno, eu sabia do final da história, né? Não sabia o quanto que essa porra poderia se prolongar. De cara, né, eu comecei a ler, eu falei, nossa, histórias descompromissadas, né? Como vocês tão bem ouviram ao longo dos podcasts aqui do Fire. Eu gostei muito da primeira, né? Que é uma resolução da Alice Sherman. Ela finalmente controlando os poderes de fogo. Mas daí, essa história, né? Falou, tá, então essa praga do sapo. E um monte de coisa volta a ressoar. Tipo, o fantasma do Rasputin ainda está por aí, né? Tipo, não o fantasma. O que eu quero dizer é, tipo, a intenção do Rasputin ainda pode existir, né? Pode existir através de um louco que tava aí e cultuava o Rasputin. E agora os sapos lá, né, da mansão Cavendish vão se multiplicar para realmente o plano do Rasputin dar certo. Puta que pariu. Logo, a minha primeira surpresa é, porra, vai ter mais histórias do PPDP. Achei que um ônibus ia ser o suficiente para cobrir a história dos coadjuvantes de Hellboy, né? Achei que os 6 ônibus do Hellboy nunca iam competir com as histórias do PPDP. Aparentemente não, porque logo ali já vi, porra, pelo menos 2 ônibus do PPDP vai ter. Já me surpreendeu. E depois ainda sou presenteado, né, com essa origem, né, que era um dos mistérios mais fodas que eu tinha na obra. E, meu, no maior estilo Mignola, ele não deixa claro. Porque como assim o Abe fez parte da origem dele? Não era uma origem qualquer de algum cara que liberou uma besta, não. Não, é o Abe Sapiens, ele teve que morrer para dar a sua origem, entende? É uma coisa cíclica, é uma coisa paradoxal. A origem do Abe, ela é tão impossível como realmente aconteceu. Porque o ovo, né, pode ser uma criatura, mas o cara, para se assustar, ele teve que ver o Abe. E nesse susto que o Abe foi se aproximando, eles se uniram. Então, é uma coisa que você fica pensando e se você nunca pode parar de pensar na parada, porque ela é muito paradoxal. Sem falar que aqui esses elementos são, assim, ressoam de volta, né? Já falei, ressoou com Sementes da Destruição, primeira história do Hellboy. Ressoa com o que aconteceu lá em Despertar do Demônio, né? Que é aquela aparição do Rasputin. Ressoa com a primeira história desse encadernado, né? Que é a Terra Oca, onde a Liz, né, depois de todo aquele perrengue, ela agora está controlando seus poderes flamejantes. Aqui a gente vê que tinha essa ordem secreta, né? A gente vê alguns elementos que a gente reconhece, por exemplo, na parede, que é muito o que o Hellboy já encontrou em um dos contos que a gente leu aqui também, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um conto também paradoxal, onde o Hellboy, ele estava entrando numa casa, ele ouve uma parada que ninguém, só ele ouve, e quando ele entra no quarto, ele tem toda uma aventura, tem um macaco sendo transformado em demônio com o sangue do Hellboy, aí eles lutam, tudo pega
pra fuder. E daí quando o Hellboy se dá por si, ele tava dormindo. Ele acordou e tem toda os escombros da aventura dele que ele passou, só que tipo como se tivesse passado décadas e décadas. Até a seringa que pegaram dele do sangue tava ali no chão. Ou seja, o Hellboy foi transportado pro passado, passou aquela aventura e voltou no mesmo lugar, porque aquilo realmente aconteceu. Não é possível um troço desse, porque as pessoas que estavam junto com ele estavam logo ali atrás, passou em segundos. Então aqui é uma parada muito semelhante. O Abe, ele realmente teve que voltar pro passado, interagiu com a sua própria origem, encarnou no Everett Call pra, né, realmente acordar de volta no passado, quase morto, né, quase empalado por um espeto. Então é o Mignola reciclando uma parada que já tinha acontecido numa aventura do Hellboy e também ressignificando toda a aventura do BPDP. A gente vê que todo esse ônibus era um respiro dele encontrando primeiro o desenhista ideal, né? Demorou um pouco, mas chegou o Guy Davis. Então o Guy Davis ele assume realmente assim como o desenhista primordial da série BPDP. Só que ainda aqui ele tá roteirizando, né? Daqui pra frente nos próximos ônibus a gente vê quem vai ser o roteirista primordial de BPDP. Mas isso é uma história para outro programa. Por enquanto a gente fecha aqui o BPDP Praga dos Sapos volume 1. Talvez esse será o programa mais comprido, né, de todos, porque era uma história de suma importância e também de uma complexidade gigante. Mas fica aqui a minha paixão por essa parte. Muito obrigado por ouvir, compartilhe, comente o que vocês estão achando aí da jornada de BPDP. E a gente se vê numa próxima. Alô!